Continuando um pouquinho a nossa escola bíblica dominical, vou lá em Deuteronômio, capítulo 31, que é exatamente o momento em que Moisés recebe a palavra do Senhor dizendo que ele não atravessaria o Jordão e que então ele deveria passar a liderança do povo de Israel para Josué. E ali no decorrer do capítulo 31, ele vai falando mais ou menos para Josué: Josué, não temas, o Senhor é contigo, Ele vai estar contigo durante todo esse processo, não temas. E o engraçado é que durante esse aconselhamento que Moisés dá para Josué, ali entre os versos 9 a 13, ele especifica uma coisa muito importante. Pelo menos aqui na minha Bíblia, o título está assim: Leitura da Lei. E ele fala para Josué: Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportaram a Arca da Aliança, e a todos os líderes de Israel. E aí, alguns versículos abaixo, qual é a ordem que Moisés dá? Vocês lerão esta lei perante o povo para que a escutem. Reúnam então o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, a qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Queridos, Moisés sabia com quem o povo que ele lidava, né, o povo de Israel. Sabia que era um povo rebelde, obstinado, e que se ele não desse essa ordem, que era necessária a leitura da lei para que eles ouvissem, aprendessem a temer a Deus e seguissem fielmente, eles iriam se desviar do caminho. Tinha certeza disso, por isso ele falou: é muito importante para os sacerdotes e os líderes de Israel reunir todo o povo, e ele não deixou ninguém de fora, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Eles precisam ouvir e aprender a temer a Deus, porque essa é a única forma desse povo não se desviar da minha palavra. Porém, Deus falou a Josué, Deus falou a Moisés: querido, você vai descansar com seus antepassados, mas esse povo logo irá prostituir-se. Vão seguir os deuses estrangeiros da terra onde eles vão entrar, e eles vão se esquecer de mim e vão quebrar a minha aliança. E aí, queridos, eu agora já pulo lá para o livro de Oséias, para a gente ver o que acontece com quem quebra essa aliança com Deus, com quem começa a adorar deuses estrangeiros e se esquece do Deus verdadeiro. O livro de Oséias é um livro interessante e intrigante, porque logo já nos primeiros versos do capítulo, o Senhor já fala a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E aí o que acontece? Oséias vai lá e se casa com Gomer, que era uma adúltera. E ela lhe dá um filho, que diz aqui a palavra do Senhor que esse filho era de Oséias. E aí o Senhor manda Oséias dar o nome para ele de Jezreel, porque significava que ele castigaria o povo de Jeú, porque fez um massacre com Jezreel, e daria fim ao reino de Israel. Pois bem, logo depois disso, Gomer engravida mais 2 vezes, e aqui já são filhos da infidelidade. Primeiro filho foi uma menina, e Deus pediu que colocasse o nome dela de Lo-Ruhamá, que significa: não mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Logo vem uma segunda gravidez, e aí chama-se o filho Lo-Ammi, que significa: vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Imaginem homens e mulheres, casar com uma pessoa infiel. O primeiro filho é seu, o segundo fruto de uma infidelidade, e aí você fala: não te mostrarei amor ao ponto de perdoá-lo. Lógico que a gente fica triste com quem é infiel com a gente. E mesmo assim, demonstrando esse repúdio, esse asco de que eu não gostei dessa sua infidelidade, eu não tenho prazer nisso, você magoou o meu coração, você vai e é infiel de novo. E nessa segunda infidelidade, Deus diz: você já não é meu povo,
eu não sou o seu Deus. E é praticamente isso que a gente faz quando a gente coloca outros deuses diante de Deus. E quantas coisas a gente constrói na frente de Deus, e é esse sentimento que Ele tem pela gente. É essa mágoa que a gente causa no coração de Deus quando a gente coloca outros deuses, levanta outros deuses na frente de Deus. E aí, queridos, vem o capítulo, apesar de tudo isso, Deus é fiel, né? E Ele não há como negar-se a si mesmo. Então Ele diz que pela promessa que Ele tinha feito há muito tempo atrás a Abraão, os israelitas ainda seriam como a areia da praia, que não se pode contar. E ao invés dele dizer, vocês não são meu povo, um dia eles serão chamados filhos de Deus vivo. E diz que era possível essa restauração. E a exemplo disso, ele diz para Oséias, que já tinha abandonado a sua mulher da infidelidade, diz para ele, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem a bolos sagrados de uvas de pasas. E aí Oséias foi lá, ele comprou Gomer novamente, comprou Gomer e disse para ela, você não vai mais ser prostituta, você pertencerá a um único homem. E é o que Deus propôs a Israel, você não vai mais adorar os outros deuses, você vai adorar somente a mim. Mas nisso, aqui no capítulo 4 é bastante importante porque Deus faz uma acusação a Israel mostrando onde é que foi que eles erraram, por que foi que eles se desviaram do caminho. E agora eu peço a vocês que leiam comigo o capítulo 4 para a gente ver se tem alguma coisa parecida com o que a gente vive hoje. Diz assim, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira, assassinato, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares estão morrendo. E aí diz Deus assim, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu, Senhor, quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçaram dia e noite, os profetas tropeçaram com vocês, por isso destruí a sua nação. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Lembra o que a gente falou? Qual foi o conselho de Moisés lá atrás? O que ele falou para os sacerdotes? Fazerem a leitura da lei, era para eles prezarem por isso. E o que Deus diz aqui no capítulo 4? Qual que é a culpa de quem? Deus falou, não discuta e nem faça acusação, porque eu, o Senhor, é quem acusa os sacerdotes. Queridos, hoje em dia, de quem é esse compromisso de fazer a leitura da lei e passar essa lei para as outras pessoas? De quem é esse compromisso hoje? No momento que você aceitou a Deus, Deus entrou na sua vida e você aceitou Ele como único Salvador, Deus disse, ide e pregai o Evangelho a todo criatura. Glória a Deus. E aí a gente vê a mesma coisa que acontecia antigamente. Hoje a gente só vê maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério, derramamento de sangue. E as pessoas clamam porque elas estão desesperadas. E quem é que conhece a verdade? Será que esse compromisso é só do pastor, desses grandes pregadores, ou é de quem conhece a palavra? Esse compromisso é meu e seu. Na época de Oséias, o mundo estava desse jeito porque os sacerdotes, além de se desviar, eles não prezaram pela palavra. E hoje o compromisso é meu e seu. A gente tem lido a palavra, como é que está a nossa devocional? Como é que está essa conexão com Deus? Porque se nós não estivermos cheios da palavra, não tem como passar para outra pessoa, não tem como. A gente precisa, olha o que Deus diz aqui, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
O que os sacerdotes tinham que fazer, eles não fizeram. Diz aqui o Senhor, olha só o que Deus diz. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que ignoraram a lei do Senhor, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória de Deus por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer na sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus maus caminhos. E pior, meus queridos, olha o que diz aqui. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor e prejudicaram o discernimento do meu povo. Pior que isso, ainda desviaram aqueles, os fiéis, a quem eles escutavam. Para vocês verem o quanto é importante, além de ler, a gente ainda tem que perseverar e se manter, porque uma atitude vale muito mais do que uma palavra. Não adianta eu chegar aqui e pregar a palavra de Deus e quando chegar no serviço, fazer tudo ao contrário, ou então esquecer que eu sou cristã. A atitude vale muito mais do que a palavra. Eles fizeram todo o povo se desviar, porque eles não prezaram a lei do Senhor, não ensinaram e ainda se amoldaram aos padrões do mundo. Então, para a gente ver o quanto é importante a leitura da palavra e o quanto a gente importa para mudar os dias de hoje. Que a gente olha o noticiário e fala, Jesus, o que está acontecendo no fim dos tempos? Isso pode mudar se começar a mudar aqui. Se eu começar a ter o meu momento com Deus, se eu começar a ler a palavra de Deus, se eu estiver atento para as pessoas sedentas que estão ao nosso lado o tempo inteiro. Às vezes ela não tem acesso à igreja, mas ela tem acesso a você. Não, eu sei, você vai à igreja, não vai? Você pode orar por mim? Você pode me dar uma palavra? Eu estou triste, eu estou passando por esse momento. Você é aquele que Deus preparou para fazer o ID. ID pregar o Evangelho. Nós estamos prontos para isso? E eu acho que o mais importante é a gente se preocupar que o caminho das pessoas depende muito de nós. Se hoje a gente fala de Deus para alguém, amanhã o nosso testemunho tem que ser o mesmo, ou melhor. Então, pensem nisso, queridos, pensem nisso. Nós fomos chamados para quê? Deus te preparou e te colocou aqui, te colocou numa família, te deu o privilégio de desde cedo escutar e aprender da palavra de Deus. Para quê? Você é instrumento dele, você precisa fazer isso. As pessoas estão sedentas de Cristo, as pessoas estão sedentas de algo onde ela possa se agarrar, se fortalecer. E eu sei a verdade, você também conhece a verdade. Nós fomos criados para fazer o ID, não se esqueça. Deus falou, meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Então, eu queria que vocês refletissem nessa palavra e pensassem, será que eu tenho feito o papel o qual Deus me criou? Vamos orar, querido. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor Jesus, pela oportunidade de conhecer, de Te conhecer desde nova, Senhor. Pai Santo, eu te peço, Senhor Jesus, que a cada dia, Senhor, todos nós aqui possamos estreitar nosso relacionamento contigo, nos preocupar em crescer no conhecimento da palavra, Senhor Jesus, estarmos prontos, Pai, a dizer as tuas palavras, Senhor Jesus, acalentar os corações que estão tão sedentos de ti, Senhor. Eu sei que toda hora, Senhor, é a hora de dizer, de evangelizar, de contar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor nos prepare, Senhor Jesus, e nos ajude a estar cada vez mais próximos a ti, Senhor. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.